Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento a Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos, cujos membros temos hoje aqui Tiago Sousa, Paulo Santos e Vítor Castro Rosa. Como sabem, têm um período inicial de 10 minutos para fazerem a vossa intervenção. Posto isto, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para pôr as suas questões ao fazer a intervenção que entenderem e no final terão novos 10 minutos. E eu começo por dar a palavra ao Sr. Tiago Sousa para 5 minutos, dividindo estes 5 minutos com Paulo Santos. Faz favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Caríssimo Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Jorge Galveiros, muito obrigado. Também cumprimento todos os senhores deputados aqui presentes e também os restantes elementos. Como representante da EPDV, e a EPDV aqui só para sistematizar um bocadinho, porque por vezes pode haver um bocadinho de algumas questões, não é? Por causa dos videojogos. Os videojogos. A EPDV é a associação que em Portugal representa as editoras de videojogos. Como tal, é, portanto, a associação que representa as empresas que detêm a propriedade intelectual dos videojogos e, por sua vez, dos esportes. Porque os videojogos é um todo maior, digamos assim, é um chapéu, um termo chapéu, que depois engloba os esportes, e os esportes, digamos assim, são apenas uma pequena partícula daquilo que são os videojogos. Nós trabalhamos, a EPDV trabalha em concomitância com a Video Games Europe, que é a associação que está sediada em Bruxelas e que trabalha com o legislador europeu, enfim, com as instituições europeias em numerosas ocasiões. Aliás, refira-se que a resolução do Parlamento Europeu de 10 de novembro de 2022, na qual versa bastante sobre os esportes, foi realizada também com o apoio da Video Games Europe, portanto, e concomitantemente com o apoio de todas as associações que estão espalhadas pela Europa. E falando, portanto, numa ordem de magnitude económica daquilo que é os videojogos e daquilo que são os esportes, convém reter estes números. O valor dos esportes a nível global, enfim, com alguns desvios, porque às vezes a statista diz uma coisa, a Newzoo diz outra, que são as duas grandes agregadoras de dados, está equiparado mais ou menos nos 4 a 5 mil milhões de euros. O setor dos videojogos vale 200 mil milhões. O mesmo se passa em Portugal. Em Portugal temos um mercado de videojogos que vale aproximadamente 214 milhões de euros, sem contar com o mobile. Os esportes, no preâmbulo do projeto-lei número 198, refere que daqui a alguns anos poderá valer perto de 22 milhões os esportes. Portanto, vemos aqui ordens de magnitude muito distintas. E também refiro, e hoje, enfim, comuniquei com o meu congénere da associação que representa os produtores locais. Os produtores locais têm neste momento uma ordem de grandeza no valor de 80 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma partícula, os esportes são apenas uma partícula, quer do mercado maior das grandes editoras, quer da própria produção que neste momento está a ocorrer em Portugal, que está a gerar postos de emprego, que está a gerar, portanto, enfim, a derrama fiscal e que neste momento não temos nenhum suporte legislativo, nenhum apoio para essa área. Para os esportes, que apresentam ser algo, não obstante, obviamente, o seu impacto a nível de turismo, que é muito interessante, porque pode Portugal ser um país no qual acolha grandes eventos, mas ainda é algo tão ténue que, enfim, de alguma forma achamos que, e claro, é um achismo, vale o que vale, mas que o pendor legislativo está a ir para uma área que ainda não está devidamente reificada em Portugal. Ainda apresenta certos lives de amadorismo. Achamos que, achismo, há de facto outras áreas, como nomeadamente a produção local, que é muito mais interessante haver esforços envidados com o intuito de, portanto, gerar valor nessa mesma indústria, que já tem neste momento muito valor. E vide 80 milhões a comparar com, na melhor das hipóteses, 20 e poucos milhões daqui a alguns anos relativamente aos esportes. Gostaríamos também de referir que, a nível europeu, de facto já existem alguns países que equiparam os esportes a desporto. Já existe. Mas vejamos quais são esses países. Estamos a falar de países como Macedónia do Norte, estamos a falar de países como a Ucrânia, como a Rússia e como a Turquia. Portanto, não são claramente os melhores exemplos de democracia, não é?
E o que acontece é que nesses países, de facto, as editoras têm tido alguns problemas a poderem explorar livremente as suas obras. Veja-se o que se passa neste momento na Turquia, que o próprio setor e a própria Videogames Europe está em conversações com o departamento que neste momento está, ou melhor, a federação dita que ganhou a utilidade pública e desportiva na Turquia e que neste momento quer usar de forma unilateral os videojogos, os esportes, portanto, os videojogos de esportes, para poderem fazer os seus torneios. O que é que poderá acontecer in extremis? Poderá haver, de facto, um recuo por parte das editoras em poderem fazer com que os esportes sejam explorados devidamente, devido ao facto de não estar a haver respeito pela propriedade intelectual. Acontece também que, assim sendo, e de acordo com a resolução do Parlamento Europeu, vê-se que há muito mais, ou pelo menos, enfim, o parecer foi muito mais proveitoso ao facto de se poder fazer alguma coisa a nível centralizado da União Europeia e não a nível unilateral por parte de algum país da União Europeia. Até porque neste momento na União Europeia não há nenhum país que tenha, portanto, este intuito e esta vertente legislativa sobre os esportes. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra, eu vou então continuar. Em primeiro lugar, muito rapidamente, apresentar os meus respeitosos cumprimentos a todos os presentes, na pessoa do Sr. Deputado João Galvez, e iria começar por explanar algo que me parece muito importante. O videojogo, o que é um videojogo? O videojogo é uma obra audiovisual multimédia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na sua criação, é um trabalho de criação intelectual, tem que ter um guionista, tem que ter autor, tem gráficos, tem músicas, e é multimédia, porque permite ao utilizador interagir com a própria obra audiovisual. Ora, se estamos no âmbito de uma obra audiovisual, estamos no âmbito de uma tutela jus-autoral. Isto é, a propriedade intelectual tem dono e alguém que investe nesta área investe muito dinheiro nestas áreas. E, portanto, qualquer aspecto, qualquer desenvolvimento que se venha a verificar do ponto de vista legislativo tem que ter em conta, fundamentalmente, quem é que é o dono do campo, entre aspas, isto é, quem é que é o dono da obra, porque não se pode expropriar uma obra intelectual, porque é propriedade intelectual, tem consagração, violaríamos a Convenção de Berna, violaríamos uma série de tratados internacionais e diretivas nacionais e, portanto, isto é um cuidado que importa ter logo de início em qualquer diploma legal que se pretenda realizar na área dos esportes. Por outro lado, também os esportes têm uma natureza transnacional. Isto é, os jogadores são de vários, pode-se jogar, estamos a falar da internet, podemos jogar com alguém que esteja num outro território qualquer, daí, quando se falou aqui na necessidade de criação de normativos internacionais, é exatamente pela sua própria natureza. E, portanto, estas empresas, obviamente, quem quiser utilizar um jogo, não é uma associação qualquer que pode utilizar, tem que pedir autorização, tem que licenciar. Portanto, porque aquilo é algo que foi criado com intervenção de criadores intelectuais que investiram muito do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da criatividade, do ponto de vista do monetário, do ponto de vista até da forma como é desenvolvido tudo isto. E, portanto, parece logo fundamental. Depois também é importante ter em conta que a indústria de videojogos tem tido uma atitude extremamente proativa naquilo que é as suas responsabilidades sociais. Ela lançou um código de classificação etária, que é o PEGI, que em Portugal, em boa hora, teve acolhimento na Comissão de Classificação de Espetáculos e, portanto, há uma classificação etária. Há jogos que não podem ser jogados por todos e também não podem ser vistos por todos, porque pode pôr em causa o normal desenvolvimento da personalidade dos jovens, dos adolescentes e, portanto, isto também tem sido sempre um especial cuidado da atividade dos videojogos. Depois, também, o controle parental, portanto, há todo um conjunto de necessidades pela própria natureza do bem, isto é, da obra que temos à frente, que tal como acontece para o cinema, a classificação etária, que tem que ter, não pode, de forma alguma, tem que ter, estes parâmetros têm que ser tidos em conta. E, portanto, os esportes, parece-nos a nós, e não é um achismo, é uma realidade, que são formas de entretenimento públicas e ainda há um caminho muito grande para entendermos que seja um desporto, porque pode ter as funções que tem os desportos, pode ser inclusivo, pode dignificar o fair play, tudo aquilo que é importante para o desporto e que é difundido pelo Comitê Olímpico Internacional,
naquilo que são as bases do desporto. Agora, ainda há aqui um caminho a percorrer. Mas, acima de tudo, não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Isto é, nós temos que ter os alicerces. E os alicerces estão na mão dos criativos, daqueles que produzem os videojogos e que têm a propriedade intelectual. E, portanto, há casos exemplares a seguir e que não foram considerados, tal como na Turquia, nesses países. Espanha é um bom exemplo, considerou os videojogos no hub do audiovisual. A França integrou os videojogos na lei do digital, da economia digital, e, portanto, é isto que são, na realidade e neste momento, as nossas grandes preocupações. Depois, a questão da regulação, da racionalização dos regulamentos, e esses regulamentos são efetivamente importantes e têm que ser vistos numa perspectiva global, porque senão corremos sempre o risco de estarmos a ir contra. E no final do dia, e isto para acabar, no final do dia, se aqueles que produzem as obras não autorizarem a sua utilização, não há esportes, porque as obras são deles, têm donos e têm direitos sobre essas obras. Portanto, para finalizar, só para dizer que isto tem uma complexidade que não se limita a uma simples regulamentação dos esportes enquanto tal. E com isto, respeitando o tempo, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, passarei agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a EPDV e agradecer a vossa disponibilidade e, portanto, este trabalho que nos apresentaram e esta vossa posição, que são defendem sobretudo as entidades que produzem, e por isso a vossa preocupação também com esta propriedade intelectual e também do jogo, que é a base para que possa haver atletas e mesmo adeptos, que é o que já estamos a falar neste processo. Nós temos vindo a acompanhar este assunto. Eu próprio fui relator aqui nesta comissão deste projeto de lei da iniciativa liberal, que acabou por um bocadinho por fazer aqui este assunto introduzir-se aqui mais acentuadamente, aqui no nosso debate, aqui na comissão. Todos reconhecemos o crescimento desta área. Eu tive a oportunidade de estar presente naquele evento que mostra a escala desta área de negócio e o impacto que ela já tem no mundo inteiro. Como disseram há bocadinho e bem, a fazer-se alguma coisa tem que ser uma coisa que seja compatível com outras dinâmicas. Eu tive a oportunidade de, quando estava cá no Parlamento no passado, também de ter acompanhado o processo da legislação do jogo online, que apesar de ser diferente, também tem aqui algumas coisas, porque a competição legislativa é entre nós, porque as pessoas jogam em Portugal, mas também jogavam fora, e portanto jogavam fora sem estar regulamentado, jogavam fora sem o país beneficiar com os impostos essa atividade, e portanto foi preciso encontrar um caminho, e hoje essa área, podemos dizer assim, está, de certa forma, podemos dizer, estabilizada. Se podia haver outras lógicas, podia, mas a verdade é que houve um conjunto muito grande de inovações, como foi o placar, a hipótese dos jogos online também dos casinos, um conjunto, a publicidade, que era uma coisa que era proibida. Quer dizer, houve aqui um conjunto de coisas que fizeram um equilíbrio. Eu acho que é mais ou menos o princípio que nós, para fazermos alguma coisa, também temos que caminhar nesse sentido. Há aqui uma nova dinâmica também do próprio Comitê Olímpico, que vem trazer aqui uma nova realidade. A União Europeia também, com o parecer que referiram, 2022, também trouxe aqui um conjunto de recomendações. É verdade que já há experiências em alguns países que têm já alguma legislação sobre esta matéria, mas é preciso compatibilizar o que é as empresas, o que são os jogadores e os adeptos. Portanto, é preciso encontrar aqui um mecanismo e eu deixava esta pergunta, se vocês acham que isto devia ser uma regulamentação, sobretudo que viesse do Parlamento Europeu, ou é algo que acham que se calhar podemos construir aqui alguma coisa no nosso país que possa ser importante, determinante para regulamentar e para, sobretudo também a questão da preocupação que há muito
com a segurança dos mais jovens. Eu sei, conheço o Código de Conduta que defende e um conjunto de outros mecanismos para proteger os jovens, mas esta é claramente uma das preocupações que esta atividade tem e deve ter, já para não falar questões também com doping, que também já se fala, e, portanto, há aqui um conjunto, sobretudo, estou a falar das competições. E, portanto, acho que há aqui um conjunto de questões que é importante que vocês que representam aqueles que produzem a base, porque se não houver jogos, não há jogadores e depois também não há adeptos a acompanhar esses jogos. Portanto, é preciso fazer aqui um equilíbrio, como é óbvio, neste tipo de regulamentação. Agora, nós não podemos ignorar que esta área tem um impacto económico muito grande e que nós também temos que olhar para ela e procurar encontrar aqui um caminho que seja bem fundamentado e que nos possa ajudar a encontrar aqui algum conjunto ou processo legislativo que garanta, como eu disse há bocadinho, a questão da segurança dos mais jovens, que é uma preocupação que temos, e mesmo depois de todos os praticantes, independentemente da sua idade, e também o equilíbrio entre as empresas e também aqueles que assistem, isso, e depois também a questão das próprias apostas que estes jogos também podem, como sabemos, estar associados, apesar de eu não querer entrar muito nessa parte. E, portanto, da nossa parte é um assunto que estamos a acompanhar há algum tempo, temos sensibilidade para o assunto, acho que é daqueles assuntos que o Parlamento tem que procurar aqui, ou o próprio Governo, encontrar aqui uma forma de conseguirmos cruzar um conjunto de informações que existem neste momento para conseguirmos encontrar uma base que seja positiva e que seja boa para que este setor, que tem cada vez mais impacto económico e pessoas associadas, possam ter aqui no nosso país também uma legislação que seja interessante e positiva para o desenvolvimento desta atividade. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também cumprimentar a Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos. Apenas a regulamentação pode proteger melhor a segurança dos participantes nos videojogos. Apenas a regulamentação pode melhor proteger os direitos de autor, a propriedade intelectual das empresas produtoras de videojogos. Essa é uma conclusão perfeitamente clara para nós, desde logo porque é através da regulamentação que nós podemos ter total consciência do número de praticantes, da forma em que é praticada esta atividade. E também do ponto de vista da propriedade intelectual, na medida em que é tudo completamente diferente quando uma música é ouvida em contexto particular ou é ouvida em contexto coletivo. E se nós soubermos regulamentar a utilização coletiva da propriedade intelectual, que são os videojogos, saberemos dar-lhe uma outra valorização económica e uma outra respeito por aquilo que é a propriedade dessas mesmas empresas. E por isso, para nós, não há qualquer dúvida sobre a necessidade de regulamentarmos os esportes. Naturalmente que essa regulamentação não será uma regulamentação como a Macedónia, a Rússia e a Turquia, embora não é para elas não serem democracias tão avançadas como a nossa que passam a não ter razão sobre este assunto. Nós não queremos esse modelo porque, de facto, é diferente uma pessoa jogar um videojogo ou jogar um desporto cinético. É diferente do ponto de vista da aditividade, em que é reconhecido riscos de aditividade no caso de videojogos, que não é no caso de desporto cinético. Do ponto de vista dos riscos para a saúde, que são diferentes, enquanto num caso estamos a falar de, sobretudo, lesões musculoesqueléticas, noutro caso estamos a falar muito mais de dificuldades no plano da visão, no plano da saúde mental. E em terceiro lugar, no plano de também ser uma diferença sobre a consequência para a atividade física, em que nós sabemos que muitos jogadores profissionais ou de alta competição de esportes exigem uma preparação física avançada, mas isso não quer dizer que todos os praticantes tenham uma atividade física avançada, ao contrário do que acontece com a atividade física cinética, que por natureza tem essa dimensão. Agora, há várias áreas em que há semelhanças entre os esportes e o desporto cinético. Desde logo,
nos espaços dos espetáculos desportivos, cinéticos e desportivos eletrónicos, em que vemos várias pessoas a assistir a uma atividade competitiva. Depois, na própria estrutura económica da atividade competitiva, seja a necessidade de assegurar a verdade desportiva ou a verdade competitiva, seja a necessidade de haver jogadores, treinadores, árbitros, e a tipologia destes contratos merece ter uma atenção diferente da que é um normal contrato de trabalho e que porventura se aproxime às tipologias especiais de contratos que estão previstos para os praticantes desportivos. E em terceiro lugar, é necessário de facto olharmos para toda a economia que vem com o setor dos esportes, porque nós não vemos de facto apostas sobre se um sistema de inteligência artificial vai ser lançado ou se um videojogo vai ser bom ou mau, mas vemos sobre os resultados de esportes. Nós vemos pessoas que se movimentam para assistir a estas atividades ou para competir nestas atividades. E, portanto, todo este contexto de desenvolvimento será necessário também salvaguardar, por forma que os proveitos desta atividade sejam justamente repartidos e essa justa repartição possa também ela financiar uma parte dos custos sociais que todos nós teremos que enfrentar com o desenvolvimento do setor, mas também com algumas dos riscos e dos prejuízos que eles possam trazer. Naturalmente que não podemos deixar de estar atento à questão da classificação de idade que aqui foi referida e, portanto, agradecer essa nota. De resto, do nosso ponto de vista, se um videojogo está disponível para o grande público, num modo competitivo e de multijogador, não entendemos porque é que deve caber à descrição de um proprietário de um jogo poder sonegar a uma fruição coletiva que já permite fora do contexto competitivo. E, portanto, essa será uma matéria que importará podemos explanar no contexto desta audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos, do Partido Chega. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Tiago Souza, diretor-geral da Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos e os restantes membros da sua equipa. Cumpre, antes de mais, agradecer a presença e a disponibilidade dos representantes da Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos por estarem aqui presentes na comissão. Os e-esportes são um fenômeno incontornável na atualidade e representam um setor em franco crescimento, com milhões de jogadores e espectadores em todo o mundo. Um impacto econômico significativo e uma profissionalização crescente nas suas competições. Em Portugal, esta indústria tem um potencial estratégico enorme, não apenas no seu valor intrínseco, mas também pelo impacto que pode ter na criação de emprego, na atração de investimentos e no posicionamento do país na economia digital global. No entanto, o desenvolvimento dos esportes enfrenta um obstáculo essencial, que é a ausência do enquadramento legal adequado. Falamos de um setor que movimentará quase 20 milhões de dólares em Portugal até 2025, só nos esportes, com uma taxa de crescimento anual superior a 5%, podendo atingir os 24 milhões até 2029. Trata-se de um setor econômico que não pode ser ignorado e que exige um modelo regulatório que assegure a sua expansão sem criar entraves burocráticos ou desnecessários. O Estado tem de perceber que a sua função não é asfixiar com regulamentações um setor que tem demonstrado dinamismo e capacidade de autorregulação, mas antes criar as condições necessárias para o crescimento sustentável. Os esportes não são um fenômeno marginal nem meramente recreativo. São uma atividade profissional para milhares de jogadores, equipas e organização que geram receita, criam postos de trabalho e promovem inovação e tecnologia. Mas, apesar disso, continuam sem um reconhecimento formal no ordenamento jurídico português. É também essencial garantir que esta regulamentação tenha como prioridade proteger os direitos dos jogadores, muito mais dos quais ainda operam em regime precário, sem contratos formais ou acesso à proteção social.
E neste contexto, coloco ao senhor Tiago aqui algumas questões. Relativamente ao enquadramento e definições dos esportes, pergunto, quais os principais entraves para o reconhecimento dos esportes como uma atividade desportiva no ordenamento jurídico português? Consideram que os esportes devem ser regulados de forma autônoma ou integrados na legislação desportiva existente? A minha segunda questão, sobre o modelo regulatório e harmonização legal. Como é que vem a possibilidade de adoção de um modelo regulatório sustentado em legislação própria para os esportes, ao invés da sua integração no regime desportivo convencional? E, por último, sobre o papel da federação. Como avaliam a Federação Portuguesa de Desporto Eletrônico na estruturação da indústria dos esportes em Portugal? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a ronda pelos vários grupos parlamentares, eu dou de novo a palavra, neste caso, ao Sr. Vítor Castro Rosa. Muito obrigado. Cumprimento todos os presentes. Relativamente à questão do enquadramento nacional ou europeu, nós temos uma posição muito clara. Nós achamos que Portugal não pode ser um foco de fragmentação jurídica desta matéria, porque, de facto, há iniciativas a nível europeu. O Parlamento Europeu já deu a sua posição sobre a matéria, há iniciativas em curso. Portugal não pode tomar iniciativas próprias que depois levem a uma fragmentação de um mercado que é um mercado global e que não pode, de facto, ser constrangido por regras específicas que vão contra o envolvimento europeu. A história do visto, por exemplo, a proposta que está em cima da mesa de criar um visto, seria um visto apenas com um âmbito nacional e não europeu. E existem iniciativas a nível europeu para criar um visto para todo o espaço Schengen. Portanto, aí está um exemplo de como não se deve regular a nível nacional uma matéria que deve ter um âmbito mais geral e, sobretudo, um enquadramento europeu. Entretanto, também existe uma regulamentação que enquadra a atividade dos videojogos e dos esportes, nomeadamente tudo o que tem a ver com a proteção de menores em linha, tudo o que tem a ver com a regulamentação do e-privacy, a regulamentação do abuso sexual de menores online, que é uma matéria que nós acompanhamos com muita responsabilidade, com muito interesse, porque, de facto, existem riscos que nós reconhecemos e a indústria é a primeira a criar mecanismos para a proteção desses menores e para o controle parental que permitem atenuar essas situações. No que diz respeito ao enquadramento autónomo ou dentro da categoria do desporto, nós aí somos muito claros. Nós entendemos que esta matéria não deve ser equiparada aos desportos tradicionais, porque isso seria, de facto, constranger uma matéria que tem a ver essencialmente com criatividade, com direitos de autor, com liberdade criativa, para um melhor entretenimento, com regras que, na maior parte dos casos, não foram feitas a pensar neste tipo de atividade e que seriam completamente desfasadas, criariam estruturas que depois tornariam extraordinariamente burocrática a obtenção de licenças e de autorizações para a utilização dos videojogos como obras criativas. Inclusive, o exemplo que o meu colega deu na Turquia é muito claro, porque as produtoras ficaram sem os direitos de autor, passaram todos para o Estado, para as organizações estatais que tutelam a matéria do desporto. É exatamente o contrário daquilo que se pretende. O que se pretende é criar um ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento desta atividade. Isso é possível, já foram aqui citados exemplos de França e de Espanha. Pensamos que
com esses exemplos conseguiremos ir mais longe. Até a Espanha criou um mecanismo em que há uma clara possibilidade de financiamentos europeus para o desenvolvimento desta indústria e dos eventos ligados a esta indústria, e eu penso que esse seria talvez um exemplo mais próximo, até porque o audiovisual é uma área que também tem a tradição da preocupação com a proteção dos menores. E penso que respondi às questões que, de uma forma geral. Também, respondendo um pouco aqui à questão que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos colocou, que tinha a ver com a questão que não era possível um titular de um videojogo ou de uma obra audiovisual, vou chamar titular de uma obra audiovisual, impedir que o mesmo se fosse utilizado. Eu devo, com o devido respeito, devo dizer que discordo, porque a propriedade intelectual tem duas vertentes. Tem uma vertente patrimonial e tem uma vertente do direito moral. A vertente patrimonial, essa pode ser cedida, pode ser vendida, pode ser, até ser expropriada, mas o direito moral de autor, esse é inalienável. E eu, enquanto criador intelectual, sou equiparado ao pai da obra. Eu faço dela aquilo que eu permito, os usos que eu entenda adequados de acordo com o meu espírito criativo, daí o direito moral. E, portanto, aí qualquer tipo de expropriação contra a vontade do titular do direito viola o direito moral. E eu estou convicto e estou seguro, de acordo com o enquadramento legal que nós temos no nosso ordenamento jurídico nacional e europeu, que não será difícil levar de vencida uma situação destas numa discussão em tribunal. Isto não queremos dizer com isto, e que é importante, e que estamos de acordo relativamente à regulamentação, nada nos divide. O que nós temos que ter em conta é exatamente estas questões que são relevantes para não cairmos no risco de acontecer, como está a acontecer, em Estados que esqueceram-se que a propriedade intelectual não pode ser, enfim, não pode ser expropriada, neste caso até esbulhada, é um esbulho que está a acontecer, e isso não pode. Portanto, porque é evidente que todos nós concordamos que até tem imensas potencialidades para ajudar o desenvolvimento e o turismo em Portugal. Nada disso está em causa. O que está aqui é que qualquer regulamentação tem que ter, obviamente, em consideração estas questões, sendo certo que depois de todos os mecanismos e de acordo com o projeto para adquirir a utilidade pública desportiva, há um longo caminho a percorrer, não é automática, todos nós sabemos disso, mas no meio disto é extremamente importante ter sempre em consideração aquilo que é a propriedade intelectual, que nós, obviamente, nada temos contra. Queremos é ver uma regulamentação segura e que não ponha em causa exatamente estas questões. Tiago. Muito obrigado a todos. Também gostaria de referir que, relativamente a qualquer iniciativa que possa existir com o intuito de fomentar o potencial desta área, o setor encontra-se sempre aberto a qualquer tipo de intervenção e colaboração para que, se de facto se vier a legislar neste sentido, possa haver uma legislação coesa e que vá ao encontro, quer das entidades que produzem os videojogos, quer daqueles que praticam a atividade e quer da audiência que foi aqui citada. Relativamente a projetos federativos que existe mais do que um, que, portanto, intencionam adquirir o Estatuto de Utilidade Pública e Desportiva, o que nós temos a dizer é que, não obstante, em diversas ocasiões, termos demonstrado a abertura a algum tipo de diálogo, essa abertura nunca houve por parte dessas entidades. Portanto, nós, enquanto legítimos representantes das entidades que detêm a propriedade intelectual destas obras, nunca fomos acercados por nenhuma dessas entidades, coisa que nos parece estranha, uma vez que querem, de alguma forma, tutelar-se para, de facto, controlarem, salvo melhor expressão, esta área. Uma vez que nós nunca fomos abordados por tais entidades, achamos, no mínimo, estranho o seu potencial de utilidade. E convém também aqui referir, ainda que, enfim, não seja um assunto que talvez agora nos leve a ponderar e a densificar algumas considerações, mas muitas das vezes, e agora em termos abstratos, muitas das vezes algumas entidades que se querem, de facto, obter o Estatuto de Utilidade Pública e Desportiva, muitas das vezes são proxies
de casas de betting. Isto acontece a nível europeu, e não só. E ao ser proxies de casas de betting, e uma coisa que o setor tem o cuidado em separar, porque o setor dos videojogos nada tem a ver com o setor das apostas, nada tem a ver com o setor dos casinos, nada tem a ver com o setor do gambling. Que isto fique aqui claramente registado. Porque, de facto, o que acontece muitas vezes é que, sim, de facto, muitas entidades exógenas não, porque na realidade já fazem parte um bocadinho daquilo que é a cultura dos esportes, mas muitas das entidades exógenas àqueles que têm a propriedade intelectual são, de facto, empresas de betting. Muito obrigado, senhores deputados. Resta-me agradecer à direção da EPDV a vossa presença, esperando que esta audiência possa vir a ter efeitos práticos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado a todos.